Rodrigo, eu sou médico do SAMU e esse vídeo é para te contar uma história e essa história vai te mostrar a relevância que tem quando uma pessoa sabe fazer uma massagem cardíaca. Como ela pode fazer a diferença entre a morte e a vida de uma vítima de parada cardíaca. Se você quer ser uma dessas pessoas, aprenda a fazer a massagem cardíaca de forma correta. A história que eu vou te contar agora aconteceu aproximadamente 1 mês e meio atrás com uma senhora de 44 anos. Eu estava de plantão no SAMU e recebemos um chamado de uma parada cardiorrespiratória no centro de saúde. Eu trabalho na cidade de Campinas e essa paciente procurou o centro de saúde com queixa de dor em região torácica, à esquerda, uma dor pré-cordial típica que nós no meio médico chamamos, e essa dor ela vinha evoluindo já há 3, 4 horas, ela vinha sentindo a dor desde a madrugada. Uma paciente feminina de 44 anos, sem comorbidades prévias, não era hipertensa, não era diabética, não tinha problemas cardiológicos, não tinha arritmia cardíaca, não tinha problemas renais, não tinha nenhum fator até então conhecido que pudesse levá-la a uma parada cardíaca, ainda mais porque é uma pessoa jovem, 44 anos. Ao adentrar na unidade de saúde, ela fez a ficha com a queixa de dor no peito. O centro de saúde não é uma unidade de urgência e emergência, é uma unidade em que as consultas são feitas para a prevenção das doenças, a medicação de doenças já pré-existentes, como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo. Então não é uma unidade que as pessoas estão preparadas para atender um quadro de urgência. O que aconteceu com essa paciente? Em alguns minutos depois da abertura da ficha para passar uma consulta de urgência com a médica do centro de saúde, já que ela estava sentindo dor, ela teve uma parada cardiorrespiratória na sala de espera. E prontamente a médica que estava na unidade foi chamada e reconheceu essa parada. A paciente não tinha pulso, não respirava. Ela não atendia nenhum chamado, ela estava inconsciente, como se estivesse desmaiada, e rapidamente a médica viu que não existia pulso, esse paciente não respirava, não tinha reação nenhuma. A paciente foi encaminhada para a sala de urgência da unidade, que é onde se faz sutura, medicação de alguns pacientes que chegam com alguns sintomas mais preocupantes, até que o SAMU possa chegar e levá-los. Imediatamente, essa médica começou a massagem cardíaca da paciente. E ao mesmo tempo foi instalado a Guedel, que é uma cânula que nós colocamos na região da boca. Tá? Essa cânula, o que ela faz? Ela tem um espaço no meio dela, por onde pode passar o ar e também pode passar um aspirador, mas a função básica da cânula de Guedel é liberar a via aérea na região da orofaringe. Então, a médica instalou essa cânula, ela vai até a região posterior da língua e traz a língua para frente. Isso quer dizer que ela deixa a via aérea na região posterior liberada para a passagem do ar. E ao mesmo tempo iniciou a ventilação com máscara e ambu, uma máscara facial e o ambu, que é o que a gente fica apertando. Eu vou colocar tudo isso aqui no vídeo para que vocês tenham uma ideia do que seja isso. Imediatamente alguém da unidade, ela falou, você liga no SAMU e fala que nós temos uma parada cardiorrespiratória, que é o que todo mundo tem que fazer quando está diante de um quadro desse. Se inicia as manobras, mas primeiro passo é chamar o suporte avançado, tá? Então, se você estiver sozinho, chama a ambulância primeiro, depois começa as manobras. Se tiver em mais de uma pessoa, quem sabe fazer a massagem cardíaca, inicia a massagem cardíaca imediatamente, depois e pede para outra pessoa que está junto chamar a emergência da você liga para o SAMU, nós temos uma parada cardiorrespiratória. E foi isso que foi feito. Então, essa paciente ficou no tempo de deslocamento da ambulância, numa cidade grande como Campinas, no horário de trânsito intenso, então é difícil passar os carros. Normalmente nós temos a colaboração da maior parte dos motoristas, e isso a população da cidade está de parabéns, um ou outro sim que acaba não deixando a viatura passar, mas a maior parte colabora bastante. Então nós conseguimos chegar de forma rápida na unidade de saúde, mais ou menos 10 minutos, e a médica não tinha na unidade o desfibrilador, que seria fantástico nessa situação, tá? Se ela já tivesse visto o ritmo cardíaco que o paciente estava e tivesse feito o choque, a paciente talvez tivesse saído da parada logo depois.
Então, assim que nós chegamos, eu coloquei um monitor cardíaco, as PAS, e eu identifiquei um ritmo cardíaco chamado fibrilação ventricular. Quer dizer, o coração dela não estava totalmente parado, ele tinha um ritmo mais ou menos assim, como se estivesse tremendo. É um ritmo completamente alucinado, tá? O coração está batendo muito rápido, de forma que ele não consegue ter contração efetiva para que o sangue saia do coração e seja bombeado para o corpo. É um músculo que está como se estivesse tendo câimbras ou convulsão. Ele está numa função totalmente alterada do normal dele. O que nós temos que fazer? Dar o choque para resetar esse coração. Então é como se fosse o computador. A gente vai desligar esse coração e ele vai voltar depois no ritmo normal. Então a primeira coisa que eu fiz foi identificar o ritmo com o monitor. Parou a massagem, eu identifiquei esse ritmo, era um ritmo chocável, que é a fibrilação ventricular e ataque cardioventricular. Era a fibrilação, ela foi chocada e ela não saiu da fibrilação. Então logo depois já inicia a massagem de novo e as ventilações no ciclo que vocês já aprenderam numa outra aula que eu dei aqui. 30 massagens para 2 ventilações, 30 massagens para 2 ventilações. Nesse meio tempo eu fui contando, isso dá uma média, esses ciclos dá uma média de 2 minutos, eu fui montando material para intubação orotraqueal. Então fui pegar o tubo, já deixar tudo mais ou menos pronto para essa intubação. Acabou o ciclo, eu revi de novo a paciente em fibrilação ventricular, fiz novo choque. Ela voltou a massagem, tá? Paciente sem pulso. Nesse tempo eu parei a ventilação e procedi com a intubação orotraqueal. E a partir desse momento, a ventilação e a massagem cardíaca já não é no ciclo de 30 massagens para 2 ventilações. Vai massageando direto por 2 minutos e eu vou ventilando de forma assincrônica com a massagem, tá? Vai ventilando uma ventilação a cada 6 segundos aproximadamente e vai continuando nesse ciclo de 2 minutos. Após a intubação e o término do ciclo de 2 minutos, eu coloquei novamente a PA e a paciente mantinha o ritmo de fibrilação. Choquei novamente e demos início a mais um ciclo de massagem. Já estávamos no 4º ciclo. É importante dizer que nesses 2 primeiros ciclos foram feitas adrenalina, tá? Uma dose de adrenalina endovenosa, 1 mg de adrenalina e também no 2º ciclo a amiodarona 300 mg, já que era um ritmo que ele pode se beneficiar do uso de um antiarrítmico. Com a continuidade do quadro, já no 4º ciclo, a paciente desenvolveu um quadro de AESP, atividade elétrica sem pulso. Quer dizer, começou a organizar um batimento cardíaco, mas ele era muito distante um do outro. Então, é uma atividade elétrica, é um quadro gravíssimo, que o coração tem uma atividade elétrica, mas ela é completamente ineficaz. Não há bombeamento sanguíneo nenhum para o resto do corpo. A musculatura não está funcionando adequadamente. Durante esse ritmo de AESP, que durou mais de 40 minutos, foram vários ciclos de 2 minutos, vê o pulso e não voltava. Volta a massagem. Como a paciente era muito nova e nós não tínhamos uma causa definida para essa provável parada cardíaca dela, pensamos muito num infarto agudo do miocárdio, mas isso também não era tão provável porque ela não tinha quadro anterior nenhum. Continuamos fazendo a massagem, ela não apresentava abertura de pupila, ela tinha pupilas médias ainda, então quando se apresenta a pupila midriática aberta, significa que muitas vezes o paciente está evoluindo para uma lesão cerebral. Pela hipóxia, quantidade baixa de oxigênio no sangue, essa paciente acaba evoluindo para uma lesão cerebral e um dos primeiros sinais é a abertura dessa pupila. E essa pupila não reage mais à luz. Não era o quadro dessa paciente. Então nós mantivemos essa massagem por muito tempo, até porque a massagem foi assistida. Desde o começo foram feitas as compressões cardíacas. Então depois de 40 minutos, vários ciclos de adrenalina e muita massagem, essa paciente voltou a um ritmo sinusal, isso é, o coração dela voltou a bater normalmente, tá? Então foi muito tempo de parada, o prognóstico era muito ruim, nós já iniciamos os cuidados com drogas pós-parada para manter a pressão arterial, manter o pH do sangue e levamos essa paciente para um hospital terciário aqui da cidade de Campinas, é o hospital da Unicamp, e essa paciente teve os cuidados pós-parada continuados na unidade de emergência da Unicamp. Nesse mesmo dia, ao chegar no hospital, ela começou a apresentar um pouco de abertura pupilar, a pupila estava um pouco maior do que é o normal de se ver.
E isso indicava para a gente que provavelmente ela poderia ter desenvolvido uma lesão cerebral grave, infelizmente, porque o tempo de parada foi muito longo. Além disso, ao entrar na unidade de emergência da Unicamp, ela fez esse movimento com as mãos para fora, que nós chamamos de descerebração. Isso é uma lesão cerebral gravíssima. Nesse momento, todos que a olharam, todos os médicos, alunos internos, os chefes do plantão, falaram, provavelmente existe uma lesão cerebral grave, talvez irreversível, e essa paciente deve evoluir para óbito nas próximas horas. Nesse momento eu fiquei completamente, fica arrasado, porque você tem um empenho tão grande por ser uma paciente tão jovem, o companheiro dela estava na unidade, estava pedindo força, rezando por ela durante o transporte até a Unicamp. Então a gente saiu muito feliz quando ela voltou da parada e chegou na universidade. A gente realmente foi um banho de água fria, porque nós sabemos que realmente era um quadro muito grave. Ao final da tarde houve um acidente na estrada próximo da região da Unicamp. Eu fui nesse resgate, um acidente de moto, existia uma vítima feminina também. E pela cinemática do trauma, ela estava bem, mas muito confusa, bateu a cabeça, eu tive que levá-la para um hospital maior também, e por coincidência eu a levei para a Unicamp também. Chegando lá, eu fui rever essa paciente que eu tinha atendido no período da manhã, e eu não a vi na sala de emergência. Eu falei, ela foi para a UTI, ela faleceu? Não, ela estava na sala de emergência ainda, sob cuidados num canto, mas muito mal, pulso muito fino, fria, o que era bom, porque é um cuidado também do pós-parada, é manter o paciente o mais frio possível para que ele não tenha lesão cerebral, mas um pulso, uma perfusão periférica que a gente vê pela palidez dos dedos, a dificuldade do sangue de chegar até os dedos, muito, muito fraca. A pressão arterial muito baixa, mesmo com o uso de drogas, e então a gente não pensava mesmo que ela pudesse sair desse quadro. Na semana seguinte, nós temos alunos da Unicamp que fazem estágio conosco no sistema de urgência e emergência aqui em Campinas. Eu tive a notícia de que essa paciente, no dia seguinte, ela estava sem sedação durante todo esse tempo, ela abriu os olhos. E essa abertura de olho, todo mundo, foi quase que um milagre, e eu acredito realmente que a mão lá de cima faz bastante diferença. Essa paciente abriu os olhos e a partir disso ela já estava na UTI, ela foi evoluindo de uma forma progressiva, lenta, e ninguém sabia até que ponto ela poderia chegar, todos pensando que diante de um quadro tão grave ela teria alguma sequela dessa falta de oxigênio no sangue, no cérebro por tanto tempo. E depois de mais de um mês, conversando com os alunos, tendo contato com eu vou falar o nome dela aqui, a doutora Lívia, do Centro de Saúde aqui de Campinas, que prestou o primeiro atendimento, junto com toda a equipe de enfermagem. Eu quero falar também que eu estava junto com o enfermeiro Valdir e o condutor Abadia, do SAMU, e eles participaram muito também da recuperação desse paciente. O Abadia fez uma massagem cardíaca assim que ele suava, pingava, e você via que todo mundo na sala, vamos, você vai conseguir. A gente conversa, o paciente está parado, está pré-morte ali, mas a gente confia que tem algo mais que pode fazer a diferença. E todas essas pessoas fizeram muita diferença na vida dessa paciente. Eu tive a notícia há poucos dias pela doutora Lívia, que ela está em casa. Foi feita a investigação inicial do que poderia ser a causa da parada cardíaca dela. Um infarto, algum problema no pulmão, algum problema de eletrólito, sódio, potássio, uso de medicação, não acharam nada, e estavam investigando alguma provável causa infecciosa local, mas eu ainda não tenho notícia sobre isso. Eu pretendo fazer uma visita para essa paciente, se ela permitir eu vou filmar e pedir para ela contar a história dela, de preferência junto com a doutora Lívia, que foi quem acompanhou toda a fase inicial, mas fica aqui o meu depoimento, essa história da importância da massagem cardíaca assim que a parada cardíaca acontece. É muito comum no dia a dia do SAMU, populares, parentes, amigos relatarem a parada cardiorrespiratória,
E quando nós explicamos, começa a fazer a massagem agora, senão o paciente não vai ter chance. Se ficar 5 minutos sem oxigênio no cérebro, ele vai morrer. Quando você começa a fazer a massagem, esse paciente, você está bombeando sangue do coração dele para o resto do corpo. E boa parte desse sangue ainda está oxigenado. Então daí a importância de você aprender de fato como fazer a massagem. Não precisa fazer respiração boca a boca. Faça a massagem, tá? O paciente parou na sua frente, não está respirando, não responde, massagem cardíaca. Procure na internet, existem várias aulas, inclusive uma que eu mesmo publiquei aqui. Eu acredito que a população bem orientada em relação a esse fato, como ocorre nos Estados Unidos e no Japão, nós aumentaríamos muito a chance de outros casos como dessa paciente ocorrerem, de nós conseguirmos realmente reverter uma parada cardiorrespiratória e devolver esse paciente, essa vítima, para o retorno à atividade normal na sociedade, andando, falando, trabalhando, convivendo com seus parentes. E tudo isso depende, às vezes, de uma medida inicial extremamente simples, que não tem custo nenhum, que custa apenas a educação da população. Então, se você gostou desse vídeo, é uma história muito bonita, difícil de acontecer, tem muita gente envolvida e tem algo mais envolvido também que nós não sabemos explicar. Por favor, compartilhe esse vídeo. Ensine, se você sabe fazer a massagem cardíaca, ensine quem você conhece, ensine seus amigos, ensine as pessoas do seu bairro, se você faz parte de alguma comunidade, compartilhe essa informação. Isso pode ser muito importante um dia para você mesmo, para algum familiar seu, que podem ser salvos por uma pessoa que esteja bem informada e que tenha conhecimentos da técnica de massagem cardíaca. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Aqui nesse canal tem vários vídeos sobre primeiros socorros e também cirurgias da face. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!